Olá, galerinha amada do sexto ano. Estou feliz por estar com vocês para mais uma semana de estudos. Torço que vocês aproveitem esse momento, gente. Hoje começamos a apostila 2, como eu tinha falado para vocês, mas continuamos nos estudos sobre a Grécia, cultura e sociedade. E é preciso, gente, focar nesse conteúdo para que não hajam dúvidas na hora de realizarem as tarefas de vocês, tá? Então, assim, prestem bastante atenção para poder realizar essas tarefas com bastante tranquilidade, ok? Então, como eu tinha dito para vocês, o nosso assunto é Grécia, tá? Grécia, cultura e sociedade. Eu acredito que vocês lembrem que no capítulo anterior estudamos vários aspectos da Grécia Antiga. Estão lembrados, né? Recordam-se também que as cidades-estados gregas estão localizadas na Península Balcânica. E eu lembro, inclusive, que coloquei um mapa para vocês poderem localizar melhor os povos que se estabeleceram na região da Península Balcânica. Mostrei também as principais cidades-estados gregas, lembram? As cidades-estados gregas exerceram influência em diversas regiões em torno do mar Mediterrâneo, mesmo tendo autonomia política e econômica. As cidades-estados gregas mantinham algumas semelhanças culturais, tá? Por exemplo, a religião politeísta e quase que uma totalidade dos povos falando a mesma língua, tá? Esses fatores culturais viram que na verdade irão ser estudados nesse capítulo, né, que vamos iniciar hoje. Então, primeiro nós vamos estudar então a sociedade grega, que eu vou colocar a imagem aqui para vocês, tá? A sociedade grega, eu vou colocar para vocês e vejam bem, lembram-se da polis que eu falei para vocês? Polis era a mesma coisa que cidade-estado, estão lembrados disso? Acredito que sim, né? Então tá, cada polis tinha sua própria organização. A sociedade grega era dividida entre um grupo de homens ricos, geralmente proprietários de terras e descendentes dos fundadores das cidades, e também por um grupo de homens livres, constituído por proprietários de pequenas extensões de terras, tá? Por artesãos e comerciantes, e o último grupo formado por escravizados e servos, tá? Presta atenção, sociedade. Só a título de curiosidade para vocês, Atenas, que era uma cidade-estado, lembram-se disso? Admitia a escravidão por dívida ou guerras. Como assim? Eu vou explicar para vocês melhor. Se por acaso uma pessoa tivesse uma dívida com alguém e se não pagasse essa dívida, essa pessoa se tornaria escrava da pessoa que para quem ela estivesse devendo, e se fosse apanhado numa guerra, o inimigo se tornaria escravo também, tá? Então era bem complicado. Por sua vez, Esparta tinha poucos escravos, mas possuía os servos estatais,
que é isso, né? O que quer dizer servos estatais? Quer dizer que esses servos pertenciam ao governo espartano, ok? Não estou falando rápido, né, galerinha? Tá dando para entender? Acredito que sim, né? Ambas cidades tinham uma oligarquia que governava, que também eram proprietários de terra. Lembram-se que oligarquia eram aqueles homens ricos que falei anteriormente para vocês? Estão lembrados? Estão, sim, né? Tenho certeza. Em Atenas, verificamos a figura dos estrangeiros chamados metecos, tá? E vejam bem, só eram cidadãos quem nascia na cidade e por isso os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas da polis, ok? Bom, vou colocar outra imagem para vocês, né, do nosso próximo assunto, que são as mulheres gregas, tá? Nós vamos falar sobre como era a vida das mulheres gregas. Geralmente, as mulheres gregas não tinham direitos políticos, tá? As mulheres gregas não tinham direito político. Elas passavam a vida toda sob a tutela quer dizer proteção, tá? De um homem da família. Primeiro era o pai, depois o marido. E se ela não tivesse pai nem marido, teria que ser um parente mais próximo. No caso, passavam para a proteção do filho mais velho. Pensem que triste era essa situação para as mulheres, tá? Na sociedade ateniense, a vida das mulheres era reclusa. O que é reclusa, gente? Quer dizer que as mulheres viviam afastadas do convívio social, tá? Voltando lá, era reclusa e submissa. Submissa quer dizer que tinha que obedecer o marido. As mulheres atenienses nessa sociedade sofriam discriminações tanto quanto os demais excluídos, tá, da sociedade grega, pois consideravam-se cidadãos apenas os indivíduos nascidos em Atenas, do sexo masculino, proprietários de terras e somente esses que tinham direitos políticos. As mulheres atenienses administravam a casa do marido, vigiando o serviço das escravas e quase não saíam, a não ser para irem à casa dos seus pais ou para ir à casa de banho, ou às vezes às festas religiosas. Vejam que a vida das mulheres atenienses não era nada fácil, né? Não podiam ir ao mercado, nem aos banquetes com o marido. A ocupação dela era dar ao marido e aos filhos o que eles quisessem, ter e educar as filhas no gineceu. Galerinha, gineceu, na Grécia Antiga, era um cômodo lá dentro da casa, né? Tinha um cômodo que era reservado para as mulheres, só para as mulheres. A religião da cidade foi a única atividade física aberta às mulheres e às filhas dos cidadãos atenienses. Já as mulheres livres de Esparta possuíam maior liberdade do que as mulheres de Atenas, bem diferentes, tá? Elas viviam de forma um pouco diferente, tá?
as mulheres livres de Esparta. Nessa cidade-estado, que tinha como ideal formar bons soldados, estão lembrados do que é conteúdo passado, que eu tinha falado para vocês, né? Eles queriam formar bons soldados para o exército. Essas mulheres geravam os futuros soldados. Passavam também por uma preparação física, pois acreditava-se que a saúde e o vigor corporal da mãe seriam transmitidos ao filho, tá? A ausência dos homens que estavam em treinamento militar fora de Esparta ou participando de guerras também favorecia a atribuição de responsabilidade às mulheres espartanas. Assim, elas assumiam os cuidados da casa e da criação dos filhos homens, até que eles completassem 7 anos. Por quê? Porque a partir dessa idade, galerinha, os meninos ingressavam no treinamento militar e ficavam sob a tutela do Estado espartano, ok? As mulheres pertencentes à aristocracia espartana possuíam o direito de herança e influenciavam fortemente seus maridos a respeito das decisões da polis. Galerinha, estão lembrados o que quer dizer polis? Eu sei que estão lembrados, mas para reforçar, tá? Vou repetir. Significa cidade, estado. Resumindo, a principal diferença entre o modo de vida das mulheres atenienses e o das espartanas é que as atenienses mal podiam sair de casa e deviam cuidar do lar. E as espartanas, por outro lado, conviviam com outras mulheres e participavam da vida pública. Tá indo tudo bem, galera? Sem problemas? Tá dando para entender? Tranquilo? Então tá. Então eu vou passar aí uma outra imagem, tá? Que eu vou falar sobre religião e mitologia. Se vocês observarem a imagem na tela, vocês vão encontrar alguns deuses gregos, tá? Então vamos lá. Os gregos eram politeístas. Eu sei que nós já falamos várias vezes, né, qual o significado da palavra politeístas, mas só para relembrar, né, politeístas quer dizer que acreditavam em vários deuses, assim como a maioria dos povos da antiguidade, tá? Mas nenhum deus predominava sobre os demais. Mesmo Zeus, tá? Considerado o deus do céu e do raio e o principal deus da mitologia grega, recebia mais atenção, né? Não recebia mais atenção do que outros deuses, como Poseidon, deus dos mares, Afrodite, a deusa do amor, Apolo, deus do sol, das artes, da música e da poesia, ou Hades, era o deus do submundo e dos mortos, tá? Ok? Beleza. Zeus
era casado com Hera, pois era conhecido pelas aventuras amorosas que lhes deram muitos filhos. Entre seus filhos deuses estão os gêmeos Apolo e Ártemis, e entre seus filhos semideuses está o herói Hércules, tá? Antes que eu me esqueça, esses deuses moravam no Monte Olimpo, tá? Tudo bem? Beleza? Então, para os gregos, os deuses tinham poder de agir no mundo material dos humanos. Cada cidade possuía uma espécie de deus protetor, ok? Os relatos da mitologia grega, vocês sabem o que quer dizer mitologia, né, galerinha? Mas assim mesmo eu vou explicar para vocês, tá? São narrativas puramente imaginárias que são, na verdade, irreais, ok? Bem, continuando. Esses relatos contam que os deuses gregos eram muito parecidos com os humanos, tanto na forma física, tá? Quanto na maneira de agir. Pensem, os deuses sentiam ciúme, paixão, raiva ou inveja uns dos outros. E pasmem, galerinha, algumas vezes de mortais. Os deuses brigavam entre si e trapaceavam tentando obter vantagens. Beleza? Os humanos eram mortais e os deuses eram imortais, ok? Era comum que os deuses andassem entre os mortais e até tivessem relacionamentos com eles. Eles se alimentavam de ambrosia e néctar, ambos com poderes mágicos que lhe garantiam a imortalidade. Para os gregos, os deuses viviam no Monte Olimpo, como eu já falei para vocês, tá? No norte da Grécia, de onde acompanhavam a vida dos mortais. Os gregos acreditavam também que o destino das pessoas já estavam traçado. Para a obtenção de respostas a respeito do destino, o oráculo de Delfos. Vocês sabem o que é oráculo, gente? Isso eu não tenho certeza que vocês saibam. Não? Então, eu vou explicar oráculo. Bom, basicamente, tá? Era um lugar onde habitava um ser, tá? O oráculo, que fazia previsão do futuro. Ele dizia se a pessoa deveria ou não fazer determinadas coisas. Ok? Continuando. O oráculo de Delfos era bastante consultado, pois estava sob o poder de Apolo, deus da medicina, cura, luz e verdade. Os gregos também acreditavam na existência dos semideuses, ou heróis que eram filhos de deuses com seres humanos. E, embora os gregos tivessem características, né, especial, como força, agilidade, inteligência, tá? Também era algo que eles possuíam, tá? Esses eram os filhos dos deuses, tá? Eu acredito que vocês estejam lembrados, né,
e sobre Teseu, aquele que derrotou o Minotauro, que tinha a cabeça de um touro sobre o corpo de um homem, estão lembrados, né? Então, ele era um herói, tá? Outro famoso herói da mitologia grega era Heracles ou Hércules, né? Como eles chamavam. Um dos mais conhecidos heróis, pois possuía uma força incomum e também ficou conhecido pelas 12 atividades que fez para redimir de ter matado sua mulher e seus filhos, em um ato de loucura causado pela deusa Hera. Outros seres da mitologia grega, que eu vou falar também sobre eles, eram as ninfas, os sátiros, os centauros e as górgonas, tá? Então tá, eu vou começar a colocar a imagem, né, das ninfas, tá? Percebam ali, né, que ela é da natureza, né? Então, por isso ela está toda verdinha ali daquele jeito. Vamos lá então. As ninfas eram figuras mitológicas na Grécia Antiga. Eram espíritos da natureza. Os gregos acreditavam que elas habitavam os campos, os lagos, montanhas e bosques, sendo responsáveis por levar alegria e felicidade para as pessoas. Representavam o dom da fertilidade da natureza. Legal, né? Muitas ninfas lembravam as características e qualidades de deusas e deuses gregos. Em grego, a palavra ninfa, né, o ninf, possuía vários significados, entre eles noiva e botão de rosa. Muitas ninfas eram aladas, isto é, possuíam asas, tá? Hérmia era considerada na mitologia grega a deusa de todas as ninfas. Bom, falamos das ninfas, agora vamos falar dos sátiros. Eu acredito que você já tenha ouvido falar. Eu vou colocar a imagem para vocês lembrarem, né, quem eram os sátiros. Os sátiros na mitologia grega eram um ser da natureza. Tinha o corpo metade humano e metade bode. Dá para vocês perceberem ali na imagem, né, na tela que eu coloquei para vocês. Percebam a patinha, né, que não era pé, era uma patinha de bode, tá? De acordo com a mitologia grega, os sátiros acompanhavam o semideus Pan, protetor dos pastores, e o deus Dionísio, que era deus do vinho e das festas, tá? Vagando pelas montanhas e bosque da Grécia. Bom, eu vou passar uma imagem seguinte aqui também, que era dos centauros. Eu acredito que vocês já viram essa imagem aí, né? Os centauros, dá para vocês perceberem aí na tela de vocês, que são meio humanos. O corpo é formado por parte de um homem, que corresponde ao tronco, braços e cabeça, e o restante de um cavalo, tá? Eles representam o instinto animal em junção com a inteligência humana, metáfora das ações dos homens numa situação de perda de controle. Essas criaturas viviam em florestas e montanhas e se alimentavam de carne crua.
apresentavam muita energia física e aparecem geralmente em bandos, tá? Que tal a imagem, né? Dá para ter ideia, né, do que tenha sido um centauro. Bom, seguindo, né, eu vou colocar para vocês a imagem das sereias, tá? Vocês já devem ter ouvido falar bastante em sereias. As sereias eram jovens criaturas da mitologia grega, eram parte mulher e parte peixe, atraindo os homens através do canto hipnótico, né, para a morte. As sereias eram consideradas extremamente sedutoras. Galerinha, agora uma informação a título de curiosidade, ok? Vocês sabiam que as sereias já foram simbolizadas na forma de pássaros com cabeça e busto de mulher? Tá? E ficou por último, eu deixei para vocês, né, as górgonas. É uma imagem que vocês devem ter visto, né, em filmes, tá? Ali vocês podem ver que na telinha de vocês a medusa, e eu vou falar um pouquinho sobre então essas górgonas. As górgonas eram 3 figuras mitológicas da Grécia Antiga, consideradas, né, elas eram consideradas monstros, pois essas mulheres tinham na cabeça, ali para vocês perceberem bem na telinha, no lugar de cabelos, serpentes. Tinham o poder de transformar todos que olhassem para ela em pedra. A mais conhecida era Medusa. Ao contrário de suas irmãs górgonas, Steno e Euríale, Medusa era mortal e foi decapitada pelo herói Perseu. Tá? Por meio da mitologia, os gregos buscavam explicar muitos aspectos da vida. Por isso, vou repassar para vocês a história do voo de Ícaro, tá? Eu vou colocar uma imagem que vocês também não deve ser novidade para vocês, né? Eu vou contar para vocês a lenda, então, de Ícaro. Segundo a mitologia grega, Ícaro e Dédalo, eles eram mantidos prisioneiros no grande labirinto do rio Minos, lá em Creta, que vocês conhecem também porque eu já falei em aulas anteriores, ok? Que o próprio Dédalo havia construído para o rei. Apesar de não conhecer a saída de sua própria construção, tá? O labirinto lá do Minotauro, lembram-se? Dédalo era conhecido por ser um notável, por sua notável engenhosidade. Ele era ótimo no que ele fazia, tá? E confeccionou habilmente 2 pares de asas de plumas unidas por cera, tá? Cera. Uma para ele e outra para o filho. A ideia era fugir de Creta. Dédalo advertiu o filho para que não voasse próximo demais do sol, que o seguisse de perto e que evitasse traçar seu próprio caminho. Tinha que seguir o pai, tá? Desnecessário dizer que Ícaro
ignorou os conselhos do pai e foi voando cada vez mais alto no céu em direção ao sol. Só que quanto mais perto ele chegava do sol, mais quente a cera se tornava, até que começou a derreter e ele não pôde mais bater as asas, despencando no mar. Ainda existe uma ilha chamada Icária, situada na área do mar Egeu, conhecida por Mar Icário, o local onde se acredita que Ícaro caiu, né, há milênios, ok? Então, galerinha, hoje nós vamos ficando por aqui. Antes, porém, eu quero deixar umas tarefinhas para vocês, tá? Para vocês realizarem. Vejam aí, está na tela, para vocês não esquecerem. Lá da página 5, o exercício 1. E da página 6, o exercício 4, 5 e 6, tá? Bem, como eu estava dizendo, né? Nós, semana que vem, estaremos juntos novamente. Eu espero que todos continuem bem. Espero mais ainda que vocês estejam levando realmente a sério todos esses conteúdos, porque vocês vão precisar desses conteúdos lá na frente. Os exercícios que eu passei são poucos. Eu quero que vocês tenham paciência, né? Que essa situação com certeza vai acabar, né? E espero que seja o mais breve possível. Então, até semana que vem, né? Beijos para vocês e continuo com muitas saudades. Tchau, galera. Até semana que vem, tá?